Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar responder a pergunta 2, 3, 4 e 5, que são questões da filosofia de Descartes no nosso questionário, tá? Bom, primeiro eu vou fazer um apanhado da filosofia de Descartes e depois eu respondo essas questões. Você sabe que o método da dúvida cartesiano é o método em que ele diz que é preciso duvidar das próprias ideias, é preciso duvidar das próprias ideias. Ele quer ter certeza indubitável. Não posso ter certeza indubitável de alguma coisa. Então ele faz um inventário. Isso está isso está no discurso do método, também está na primeira meditação metafísica, tá? Essa demonstração que ele vai chegar à conclusão de que a primeira certeza é uma intuição, que uma experiência de si mesmo, uma experiência interna. Não é um dado mediado por uma lógica. Descartes, ele tem a intuição do próprio ato de pensar, esse próprio ato de pensar, se penso, eu tenho certeza que ao pensar, ao pensar, estou fazendo exercício da minha existência, tá? Então é como que uma intuição imediata, é algo de imediato e não uma consequência mediatizada por um raciocínio lógico, tá? Então, subsequentemente, eu preciso duvidar, manter a dúvida, continuar duvidando do quão confiável são as imagens das coisas. Mas a intuição do ato de pensar é que Descartes equipara ao eu, essa é indubitável. Então, por enquanto, eu tenho essa intuição. Eu tenho essa intuição e tenho a intuição também das imagens, das representações, das ideias, né? As ideias são as representações que eu tenho no meu pensamento. Então as representações, elas são intuições. Elas não são nem falsas nem verdadeiras. É. A ideia que eu tenho de qualquer objeto, qualquer dado objetivo, ela pode ser válida ou inválida, tá? Mas são intuições que não têm verdade nem falsidade em relação a elas. Se eu penso a Cuca, eu penso o Papai Noel, eu penso a raiz quadrada de 4, eu posso pensar qualquer coisa, não é nem verdadeiro nem falso, são apenas representações, tá? O erro o erro consiste numa falta de correspondência entre essas ideias, tá? E o mundo ao meu redor, tá? Então, se eu percebo o mundo ao meu redor, se eu olho os astros e percebo os astros se movimentando no céu e a terra parada, tá? E eu penso que a terra não se move, né? Ou penso que a terra é plana, porque tudo é plano. É um erro da minha presunção de que as minhas ideias correspondem assim à realidade. Então eu tenho que usar um instrumento mais preciso para ver até que ponto as minhas percepções não estão sempre me enganando, tá? Então, o que eu preciso duvidar, o meu erro ocorre quando tentamos julgar que há uma correspondência dogmática entre as imagens do pensamento e o suposto mundo externo ao pensamento. E por quê? Esse encaminhamento nos leva a duas espécies de realidade, pelo que deu para ver. Indica dois
duas substâncias que nós fazemos trânsito, né? Nós ocupamos essas duas realidades. A realidade do mundo, que é a realidade extensiva das coisas, da qual o nosso corpo se move. Na qual o nosso corpo se move. E a realidade do puro pensamento, ao qual a minha alma, meu eu, se equipara. Essas duas grandezas, essas duas substâncias, elas são duas substâncias irredutíveis umas às outras. São como que dois mundos completamente diferentes, um mundo interno e um mundo externo, ok? Mas, pois é, aí que tá. Como é que nós fazemos parte desses dois mundos? E como é que se dá essa comunicação? No ser humano fica evidente isso para nós. Não sei quantos outros, mas a nós fica. Nós podemos conhecer duas coisas, duas substâncias: a substância corpórea e a substância espiritual. Como é que se dá essa relação? Então, aqui a questão 5, tá? Estou respondendo a questão 5. Primeiro, para encontrar comunicação entre essas duas realidades, o Descartes ele investiu mais na garantia de uma realidade além da pensante e da extensa, tá? Uma realidade que não seria nem a substância pensante, nem a substância extensa, que garante essa relação. É a realidade infinita, é Deus, tá? É uma terceira substância. Há, portanto, em nós como que um paralelismo e que o Senhor faz essa correspondência para que as duas coisas não sejam tão descabidas entre elas. Como é que vai ser o procedimento que Descartes vai fazer? Isso nós vamos ver em seguida, tá? Ele vai usar uma metáfora, o argumento do sonho e o argumento do gênio maligno, tá? Vamos ver a seguir. Então, há, portanto, um paralelismo psicofísico em que há interação entre as duas substâncias. Não há interação, mas uma isomorfia a priori que é inspecionada por Deus em suas estruturas e leis. Agora, ele pergunta também, e no caso de Spinoza, como é que é? O professor Daniel pergunta, no caso de Spinoza. Então, em Spinoza há uma interação, sim, na medida em que não se trata de substâncias distintas, mas dois atributos da mesma substância. Esse paralelismo um pouco diferente do Descartes é um paralelismo que não há diferença substancial, apenas diferença de atributos, tá? Que se distribuem em vários modos. Então, esse paralelismo em Spinoza identifica uma ideia como um modo individualizado do pensamento. E esse, de sua parte, seria um modo correspondente a um corpo. Então, toda a ideia corresponde a um corpo, tá? O paralelismo entre corpo, há um paralelismo entre corpo e mente, tá? Esse paralelismo caracteriza a dupla expressão da substância. A substância, que é Deus, se manifesta como pensamento, ao mesmo tempo que se manifesta, ao mesmo tempo que se manifesta como corpo. Deus é corpóreo nesse caso. Então, esse paralelismo expressaria
a imanência de Deus, tá? Em Spinoza. Então vamos agora, então respondemos a questão 5, fiz um apanhado, respondi a 5, agora vamos ver as questões relacionadas com a teoria do erro, o argumento do gênio maligno, do sonho, e vamos ver a prova da existência de Deus na terceira meditação metafísica. Tá? Vou gravar um próximo videozinho, tá bom?